foi o imposto que ele cobrou? Bem, a última cobrança que eu tive foi de 90 moedas, sobrando para mim pouco para mim poder ajudar a minha família. Como no mês passado eu fiquei devendo algumas moedas, Lavoisier mandou algumas pessoas para ir lá na minha casa e retirar os móveis, para tentar suprir esse valor que eu estava devendo. E hoje meus filhos e minha esposa estão em necessidades. Então isso é mais uma prova de que Lavoisier é sem caráter, ganancioso e faz um trabalho de nobreza corrupto com desvio de dinheiro. Por isso ele deve também ser condenado. Isso é mais uma acusação que ele deve ser preso. E como os advogados falaram, eles quis dizer que Lavoisier se baseou no Cal para sua experiência, porque eles perguntou como ele não se baseia. Então quer dizer que realmente ele se baseou nessa experiência. Agora eu chamo Lavoisier para dar o seu argumento. Primeiramente, em relação à cobrança de impostos, eu não fazia isso em meu nome, eu fazia em nome do rei, fazia por ele para pegar dinheiro para a corte. E depois eu gostaria de falar que em relação à lei da conservação das massas, essencialmente minha, e nela se intitula que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu poderia sim ter tido maior evolução, eu transformei muito a química. A minha esposa escondeu a carta de mim, porém eu poderia ter sido um melhor revolucionário. Em relação à França, eu fui muito bom para ela, inclusive nas guerras. Eu fiz a minha parte na pólvora, que até então era muito fraca, não era muito consistente nos canhões e tal. Aí eu dediquei meu tempo, meu trabalho para melhorar a França. Eu fiz dela como meu próprio país. Era um grande patriota. Eu revolucionei a química. Em relação a elementos químicos, eu mudei seus nomes, assim como o nitrogênio, que era até então azoto, dentre outros. O que a acusação tem a dizer? Você cobrava imposto sim, tanto é que você foi condenado à guilhotina. Em momento algum eu falei que eu não cobrava impostos. Eu falava que eu fazia em nome do rei. E não dizia que eu era contra a cobrança de impostos. Era também a favor, uma parte era minha. Porém, eu não fazia tudo, não pegava totalmente a parte para mim. Você pegava para o rei, mas pegava mais que a metade do lucro para você para realizar, fazer suas pesquisas científicas. Não tem como negar isso. Se eu fazia isso, você pode me agradecer, porque a tabela de seus elementos é melhor e é mais evoluída. Acusação? Isso não merece nenhuma resposta, tanto que você foi ridículo e todo mundo riu de você. Obrigado. A defesa tem algo a dizer? Lavoisier, gente, se vocês estão falando que ele foi um impostor, primeiro, ele estudou botânica, eletricidade, matemática, astronomia, mineralogia e geologia, química, anatomia na escola de medicina. Ele não pode ser um impostor, sendo que ele estudou tudo isso. Como que ele vai ser um impostor? Ele era muito inteligente. E também nesse negócio, o réu também não pode ser acusado, visto que ele não se apoderou das ideias do oxigênio. Ele apenas utilizou o oxigênio nos novos experimentos. E os outros químicos, eles não demonstraram seus experimentos. E se realmente ele fosse acusado, ele teria aproveitado completamente e teria falado até mesmo que é ele mesmo que descobriu o oxigênio. E para não deixar provas, ele teria queimado, teria sumido com essa carta que eles apresentaram aí. Então, Lavoisier foi o primeiro a estudar mais profundamente o oxigênio e sua função na respiração, nas oxidações, e ele também propôs seu nome atual. Lavoisier estabeleceu o princípio da conservação, também da combustão, e participou da reforma na nomenclatura da química. Portanto, foi um grande nome para a construção da química atual. Lavoisier, ele foi um modelo de capacidade humana de desvendar os mistérios do mundo por meio de criatividade e de dedicação e de muitos experimentos.
Eu chamo para aproximar a mesa os advogados de acusação e de defesa, primeiramente de acusação. Vários outros cientistas, para realizar seus experimentos, não precisavam de dinheiro público e muito menos de deixar famílias inteiras na miséria, como o camponês John. Lavoisier relatou hoje, neste tribunal, que mudou os nomes dos elementos. Com isso, conclui-se que ele não descobriu a maior parte dos elementos da tabela, e sim copiou os experimentos já realizados por outros, por exemplo, a experiência do oxigênio, realizada por Cal, a qual a defesa praticamente confessou, dizendo: e qual cientista não usou experiências alheias? E que o réu roubou o experimento, uma vez que citou o nome do verdadeiro, uma vez que não citou o nome do verdadeiro autor. Portanto, Lavoisier é um impostor. A testemunha, Caio, com nervosismo, não entendeu a pergunta da defesa sobre o experimento e por isso não conseguiu responder. Mas chegou aqui a informação sobre a experiência de calcinar metais em recipientes fechados, realizada em 1760, que seria repetida por Lavoisier 13 anos depois, servindo de base para a descoberta da lei da conservação da massa. Com a descoberta do oxigênio, ele pôde concluir a combustão e a calcinação, que são o oxigênio misturado com outros metais. Assim, com a descoberta roubada, ele comprovou outras. Então, deve tudo isso ao Cal. Portanto, chegamos ao consenso, eu e os outros advogados de acusação, que Lavoisier é um impostor. Cabe agora à senhora juíza e aos senhores jurados decidir. Está tudo aqui diante dos olhos de vocês. Agora eu chamo o advogado de defesa. Quando a acusação disse que Lavoisier ele era um injusto e ladrão dos camponeses que acabou com as famílias, não é verdade, porque durante o inverno de 1788 a 1789, ele emprestou sem juros à comuna de Blois 50 mil libras e 6 mil libras a de Romorantin para alimentar o povo, suprir os mercados de trigo e fazer baixar o preço dos alimentos. Sendo constante em seus princípios, nas épocas de dificuldade, enviou trigo ao mercado de Blois a cada semana durante 10 anos, que mandou vender abaixo do preço corrente. Então isso prova que ele não, como eles falaram, que ele não acabou com as famílias, nada disso. E já que estamos julgando aqui o químico e não as consequências de seus atos no passado de vida pessoal, deveríamos considerar que a química não teria chegado até onde chegou sem a presença de Lavoisier. E que a acusação apenas julga a Fazenda Geral e também a carta da testemunha. E julgam injustamente Lavoisier, que é justo pai da química, a grande influência para a química moderna e que levou grandes premiações não só à França, mas como todo o mundo. Agora o júri vai ter um momento para decidir se Lavoisier é culpado ou inocente. O júri chegou a um veredito. O júri chegou a um consenso depois de ter avaliado as argumentações da defesa e da promotoria. Por 7 votos a 6, condenamos Lavoisier pela prática do plágio e da exploração aos mais pobres. Vamos ouvir a leitura da primeira escrivã. Começa o julgamento. Primeiro advogado de defesa chama a primeira testemunha, Marcelino. Testemunha defende Lavoisier, apontando a importância do seu trabalho e justifica o porquê o defende da guilhotina, sem mais perguntas. Segundo a testemunha de defesa, Madame Lavoisier, alega ser a pessoa que mais conviveu com o réu e, ao ser indagada pela carta que escondeu, resposta irrelevante, dizendo que a escondeu para não ser mal interpretada. Terceiro advogado de defesa chama a terceira testemunha, Vicente. Alega que Lavoisier foi o pai da química, adotou a nova química do réu e utilizou as ideias do mesmo para seus livros, sem mais perguntas. Primeiro advogado de acusação chama a primeira testemunha de acusação, Mikhail. Alega ser injustiçado por não receber nenhum mérito por sua tese. Indagado pela defesa, resposta irrelevante.